Ok, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo aí de refração. Nós vamos ver agora as leis da refração, tá? Antes de mais nada, eu coloquei aqui para vocês aquele esquema da refração que nós vimos na aula passada. E aqui você tem a obrigação de me dizer qual dos dois meios é o mais refringente. E aí, como é que a gente faz para saber qual dos dois meios é o mais refringente? Galera, não tem segredo, basta você lembrar aqui da frase irada que eu falei para vocês, tá certo? Então como é que você faz para saber qual dos dois meios é o mais refringente? Frase irada, o que ela dizia pra gente? Fala aí. Isso, ó, quanto maior o índice de refração do meio, ou seja, quanto maior o N, mais refringente é o meio material, né? Mais refringente é o meio material, mais próximo da normal fica o raio de luz. Tá aqui, ó. Eu gostaria que vocês olhassem aqui para essa reta normal. Aqui eu tenho um raio incidente, uma parte da luz vai voltar, vai ser refletida, e uma parcela vai refratar, uma parcela vai mudar de meio material, tá certo? Quem é que está mais próximo da normal? O raio incidente ou o raio refratado? Neste caso aqui, ó, é só você observar quem está mais próximo da normal é o raio incidente. E na frase irada, quanto maior o índice de refração, quanto maior o N, mais refringente é o meio material, mais próximo da normal fica o raio de luz. Então a gente pode falar que como o raio de luz no meio incidente, no meio 1, ele está mais próximo da normal, a gente pode falar que N1 é maior que N2. Quanto maior o N, mais próximo da normal, ó. Quanto maior o N, mais próximo da normal. Então a gente pode assumir na maior tranquilidade que o meu índice de refração no meio 1, ele é maior que o índice de refração no meio 2. Tá certo? Continuando a frase irada, nós vimos que quanto maior o N, mais refringente é o meio, mais próximo da normal fica o raio de luz, menor é a velocidade da luz naquele meio material. Então quem tem N grande fica mais próximo da normal. Em compensação, tem menor velocidade da luz. Então se meu N1 ele é maior que o N2, em termos de velocidade ele vai perder. A gente pode falar que a velocidade do meio 2 ela vai ser maior que a velocidade do meio 1. E aqui você consegue entender isso daqui na maior tranquilidade, ó, porque nós vimos que o índice de refração e a velocidade de propagação no determinado meio material são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quem tem N grande vai ter velocidade pequena. Então observe, meu N1 ele é grande, então a velocidade dele é pequena. Por quê? Porque o índice de refração e a velocidade são grandezas inversamente proporcionais. Super tranquilo, né, pessoal? E assim nós vamos começar aqui as leis da refração, né? Primeira lei da refração, muito fácil, muito tranquilo. Primeira lei da refração diz assim pra gente que o raio incidente, que é a reta normal, e que o raio refratado, esses três raios aí, essas três retas, elas estão contidas no mesmo plano. Ou seja, existe um plano que passa pelas três retas. Nós podemos dizer neste caso que elas são o quê? Que elas são coplanares. Raio incidente, reta normal e o raio refratado. Perceba que essa primeira lei da refração, ela é muito parecida com aquela primeira lei da reflexão. Lá, antes de começar a parte de espelhos planos com vocês, nós vimos que a primeira lei da reflexão falava assim pra gente, que o raio incidente, que a reta normal e o raio refletido, eles estavam contidos no mesmo plano, eles também eram coplanares. E a primeira lei da refração, a ideia é muito parecida. A gente fala que o raio incidente, que é a reta normal, e que o raio refratado, eles estão contidos no mesmo plano. Eles são coplanares, tá certo? Então essa primeira lei ela é muito fácil, muito tranquila aqui pra gente. Segunda lei da refração. A segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell, é uma lei super fácil, super tranquila. É uma lei que vai relacionar estes dois ângulos aqui, ó. O ângulo de incidência, que é o ângulo que o raio incidente faz com a reta normal, e o ângulo de refração, que é o ângulo que o raio refratado faz com a reta normal. A segunda lei, então, ela relaciona aqueles dois ângulos. Cuidado, nós não podemos dizer que este ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de refração quando a incidência é oblíqua. Não, nós não podemos garantir isso não, tá certo? Então este I, ele não é igual ao R quando a incidência ela é oblíqua, quando a incidência ela ocorre de maneira inclinada. A gente não pode garantir isso. E a relação que existe entre esses dois ângulos é a chamada lei de Snell, é a chamada aí segunda lei da refração. Então assim, a segunda lei da refração eu vou escrever aqui para vocês, nós vamos utilizá-la desse jeito, ó, N1, índice de refração do meio 1, vezes o seno de I, ó, N1 vezes o seno do ângulo I, é igual a N2, índice de refração do meio 2, vezes o seno do ângulo R. Então fica assim, ó, N1 vezes seno de I, igual a N2 vezes seno de R. Rodrigo, você não tem nenhuma dica aí não, cara, para a gente poder assimilar melhor aquela equação da lei de Snell? Porque eu estou vendo essa matéria agora pela primeira vez e eu não sei se eu vou memorizar essa equação. Cara, uma dica aqui eu não tenho. Na realidade eu tenho. Qual é a dica? Não sei. Não sei. Não, peraí. A dica é não sei? Sim, aqui ó. Lei de Snell. Não sei. Não sei. Ridículo. Cara, muito pai, cara, muito ridículo. Ei, lei de Snell, como é que é? Não sei. Não sei.
Tá aí, ó. N, não sei. Não sei. Cara, que ridículo, cara. Pois é, mas fica aí a ideia para vocês melhor do que nada, né, galera? N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui na lei de Snell, observe que a gente resolve a nossa vida, faz tudo logo no primeiro meio e depois nós vamos resolver a nossa vida no segundo meio, faz tudo no segundo meio. Como assim? Tá aqui, ó. N1, né, ó, N1 seno de I, ó. N1 vezes seno de I. Pronto, o primeiro meio já era. Vou agora para o segundo meio. N2 seno de R, tá? Então essa lei de Snell tem que ser bem clara para você. Você não pode confundir, N1, N2, não tem isso não, cara. É bem fácil, ó. Primeiro meio, N1 seno de I. Primeiro meio acabou. Vamos agora para o segundo meio. N2 seno de R. Muito tranquilo. N1 seno de I igual a N2 seno de R. N1 seno de I igual a N2 seno de R. Bem fácil, né? Tranquilo demais. Galera, coloquei aqui uma ideia que vai ser mais importante para a gente quando a gente estiver estudando a parte de ondas, tá? É claro que a luz, ela é uma onda eletromagnética, tá? Parece até uma redundância isso daí que eu estou falando, mas a gente vai estudar depois a matéria de ondas separadamente, tá certo? E lá na parte de ondas, isso aqui que eu vou falar para vocês, vai ser de fundamental importância. Isso daqui, várias questões vão cair em cima aqui desse comentário que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Uma ideia importante, a gente fala que durante a refração, a frequência da luz ela não muda de valor, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui este raio de luz. Este raio de luz ele tem uma certa frequência. Lá na frente nós vamos definir o que é frequência. Aqui pra gente não vai ser tão importante, tá? Mas lá na parte do estudo de ondas que a gente vai fazer, eu vou definir bem direitinho o que é frequência. Nós vamos ver a unidade e tal. Vamos ver tudo sobre a frequência, tá? E assim, a gente fala, pessoal, que essa luz aqui, este raio de luz, ele tem uma certa frequência. Quando essa luz passa do meio 1 para o meio 2, essa frequência ela não muda. A frequência ela é constante, pessoal, durante a refração, tá? Não muda na refração. É bom você pensar na frequência como se fosse a impressão digital da luz, a impressão digital da onda, né? Pensa assim, ó, a luz verde ela tem uma frequência, tá certo? Então quando a luz verde estiver passando do meio 1 para o meio 2, ela não vai deixar de ser verde, tá certo? Ela continua verde, ela continua com a mesma frequência. A luz vermelha ao passar do meio 1 para o meio 2, não vai mudar a frequência. A frequência é como se fosse a impressão digital. Ela vai continuar vermelha, ela continua a mesma luz, entendeu? Essa aí é a ideia, ela não vai mudar a cor da luz. Ela continua com a mesma frequência de luz, tá certo, pessoal? Então encare frequência como se fosse a impressão digital da luz, como se fosse a impressão digital da onda, tá bom? Então durante a refração, nós não temos mudança na frequência da luz, não temos mudança, tá, pessoal? Isso é uma ideia importantíssimo. Várias questões vão abordar essa ideia aí, vocês vão observar depois, quando a gente estiver resolvendo as questões. E aqui, pessoal, lá na parte de ondas, quando a gente estiver fazendo o estudo de ondas, nós vamos ver uma equação para você poder calcular, né, a velocidade de propagação de uma onda. E essa velocidade de propagação de uma onda, ela vai ser calculada desse jeito, ó. Nós vamos pegar, esse y de cabeça para baixo. Esse y de cabeça para baixo é a letra grega lambda, né? É a letra grega lambda, assim, ó, lambda. Tá aqui a representação, o nomezinho, ó, né, da letra grega lambda, tudo bem? Vezes a frequência aqui, ó, vezes a frequência. Então vai ficar assim, ó, V é igual a lambda vezes a frequência. Lá na frente nós vamos ver uma frasezinha, né, para essa equação da velocidade de propagação de uma onda, né? A equação é super fácil e super nojenta. Nojenta? Sim, super nojenta. Olha só, V é igual a lambda vezes F, né, assim? Então vai ficar assim, ó, vá lamber ferida. É horrível, cara, é ridículo, cara. É uma equação nojenta demais, cara. Quando eu falo isso em sala de aula, a galera, ai, que nojo. Pois é, cara, tá aqui, ó. Vá lamber ferida. Você não tem perigo aí de esquecer, porque realmente a equação ela é nojenta, cara, né? V igual a lambda vezes F. Vá lamber ferida. O importante é que vai marcar e você não vai esquecer, tá? Nunca mais aí dessa equação, nunca mais você vai esquecer aí dessa frasezinha, tá? V igual a lambda vezes F, vá lamber ferida, tá bom? Essas duas grandezas aqui, pessoal, a velocidade e este lambda, que daqui a pouquinho eu vou colocar o nome deles aqui para vocês, esses dois carinhas, eles dependem do meio material. Então isso aqui é uma coisa que é fundamental você anotar. O V, a velocidade, e o lambda, que nós vamos chamar daqui a pouquinho de comprimento de onda, eles dependem, tá? Botem assim, ó, dependem do meio material. Dependem do meio material, tá? Dependem do meio material. Aí se você quiser dar um show, você pode colocar assim, ó, ou seja,
bota uma vírgulazinha básica aqui, ó, ou seja, mudam com a refração, Então, olha só que legal isso aqui que eu estou falando para vocês, pessoal. Estes dois caras aqui, ó, o V e este lambda aqui, quando houver uma refração, eles vão mudar de valor, porque eles dependem do meio material. Por exemplo, nós vimos que a refração ocorre quando a luz muda de meio material. Então, se a luz está se propagando no meio 1, ela tem uma certa velocidade e ela tem um certo lambda, um certo comprimento de onda. Ao passar para o meio 2, nós mudamos o meio material. Então, ela vai ter uma outra velocidade, que nós já vimos isso, e vai ter um outro comprimento de onda, vai ter um outro lambda, tá? Então, a velocidade e o comprimento de onda, essas duas grandezas, dependem do meio material. Elas mudam com a refração, tá certo? V e lambda mudam com a refração, pois dependem do meio material. Como a refração é a mudança de meio material, aquelas grandezas vão mudar de valor, tá bom? Este F aqui vale a pena já passar aqui a ideia para vocês. Isso aqui a gente vai ver depois com mais calma na parte de ondas, já chamando a atenção novamente. Coloquem assim, ó, só depende da fonte geradora de ondas. Fonte geradora de ondas. Geradora, cara. Poxa vida, geradora de ondas, tá? Aqui fica uma dicasinha também para vocês, ó, para você poder fazer uma assimilação aqui, para você poder fazer uma associação, aliás. F, frequência, F, fonte, ó, depende da fonte, ó, F, fonte, F, frequência, tá? Então a frequência depende da F também, depende da fonte, tá bom? Qual é o nome dessa galera? Este V ele é chamado de velocidade, tá aqui, é a chamada velocidade de propagação. Velocidade de propagação, vou colocar assim, de propagação, tá? Este aqui é o V, a velocidade de propagação, tranquilo. Este lambda aqui ele é chamado de comprimento de onda, tá? Importantíssimo, grandeza que a gente vai definir depois, tá? Comprimento de onda, ele é representado pela letra grega, né? Lambda, tá bom? E o F é o que nós chamamos de frequência, né? É a frequência aí da onda, né? Frequência da onda. Super tranquilo isso daqui, galera. Super tranquilo mesmo. Então, toda vida que a gente tiver uma refração, esses dois caras aqui vão mudar, V e lambda. Por quê? Porque eles dependem do meio material, então eles vão mudar com a refração. O F não muda, porque o F ele depende da fonte geradora, e lá na frente a gente vai ver se a gente mudar a fonte geradora de ondas, né? Essa frequência ela vai mudar de valor, tá certo? Um detalhe importante, como nós estamos estudando aqui para a luz, tá? A luz ela possui uma velocidade de propagação, nós já vimos, ela tem também um comprimento de onda, uma vez que a luz ela é uma onda, tá? Uma onda eletromagnética, ela tem uma frequência também. Então, se você quiser usar essa equação da velocidade de propagação, né, de uma onda para uma onda qualquer depois, você também pode usar para a luz, né? É só você pegar aqui ó, a velocidade da luz, comprimento de onda da luz, nós vamos ver depois que a luz vermelha, né, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta, cada cor dessa daí tem uma frequência e tem um comprimento de onda, né? Se você multiplicar a frequência pelo comprimento de onda, você acaba descobrindo aí a velocidade de propagação daquela determinada cor num dado meio material, tá bom, pessoal? Super tranquilo isso daí, tá bom? Um detalhe aqui, pessoal, a gente vai analisar com mais calma essa lei de Snell. Essa análise que eu vou fazer aqui da lei de Snell com vocês vai ser também importante nessa parte de ondas, nessa parte que a gente vai estudar mais no futuro. Isso aqui, então, é só uma semente que eu estou plantando aqui agora. Lá na frente a gente vai precisar dessa conclusão que a gente vai tirar aqui, ó, né, a partir da lei de Snell. Mas na parte de óptica geométrica, a parte que vai interessar para a gente, a lei de Snell, quando eu for utilizar, vai ser assim, ó, N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes seno de R. Eu vou usar desse jeito aqui. Mas lá na parte de ondas, nós vamos precisar dessas ideias aqui que eu vou passar para vocês. Então vamos brincar um pouco aqui com a lei de Snell, que a gente chegou à conclusão. A lei de Snell, nós vimos, ó, nós podemos escrever assim, N1 vezes seno de I, não sei, né? Tá lembrado? Não sei. Tá aqui, igual N2 seno de R, não sei. Não sei igual não sei, tá? Ridículo, né, cara? Pois é, mas fica aí a ideia. Olha só, galera, se eu quiser passar, por exemplo, o meu N2 aqui dividindo, eu posso passar na maior tranquilidade, né? Passo o N2 dividindo. Se eu quiser, eu posso pegar este seno aqui, ó, seno de I, e passá-lo dividindo. Então, se eu fizer isso, olha só como é que vai ficar a conclusão que eu vou chegar. Vai ficar, então, assim, eu vou fazer aqui um pouquinho mais abaixo, ó. Vai ficar N1 sobre N2 igual a
Seno de R, eu estou mantendo. Vou passar o seno de I dividindo, então vai ficar assim, ó, seno de R sobre o seno de I. Seno de I. Bacana. Só, pessoal, que nós já vimos que para calcular o índice de refração de um determinado meio material, para eu achar o índice de refração do meio 1, é só você usar não consigo voar para o meio 1. N é igual a C sobre V, não consigo voar. Então, se eu quiser, no lugar deste N1 aqui, ó, eu posso colocar assim, ó, C sobre V. Não consigo voar para o meio 1. E podemos fazer a mesma coisa para o meio 2. N2 vai ser igual a C sobre V2. Não consigo voar para o meio 2. Perceba, pessoal, que eu tenho aqui uma divisão de fração. Eu tenho aqui, ó, C sobre V1 dividido por C sobre V2. Eu posso cancelar o C com C. Aqui fica 1, aqui fica 1. Então, eu vou ficar assim, ó, com a divisão de frações. 1 sobre V1 dividido por 1 sobre V2. Conserva a primeira, que é 1 sobre V1. Multiplique pelo inverso da segunda. Vai ficar, então, V2 sobre V1. V2 sobre V1. Então, eu posso acrescentar aqui na maior tranquilidade, isso aqui tudo vai ser igual a V2 sobre V1. Como é que eu fiz para chegar a essa conclusão? Divisão de fração. Substituir, ó, meu índice de refração por C sobre V. Não consigo voar, cancelo C com C. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplico pelo inverso, o V2 sobe. Isso aí tudo vai ser igual a V2 sobre V1, tá bom? Mas nós acabamos de ver que a velocidade de propagação de uma onda, para você calculá-la, é só você fazer assim, ó, vá lambda ferida, né? V igual a lambda vezes F, e eu posso aplicar essa ideia aqui na maior tranquilidade. No lugar desse V2, eu posso escrever assim, ó, lambda 2 vezes a frequência F, né? V2 é igual a lambda 2 vezes F. Vá lambda ferida, ó, V lambda vezes F, vá lambda ferida. E o meu V1 eu posso escrever assim, ó, lambda 1 vezes F, vezes a frequência F. Perceba que nós vimos que na refração a frequência ela não muda de valor, a frequência é a mesma. Então a gente pode cancelar essa frequência F com essa frequência, uma vez que elas são iguais. Nós vimos que a frequência ela não muda na hora da refração. Então o F de cima é igual ao F de baixo, eu posso cancelá-lo na maior tranquilidade. Então eu chego à seguinte conclusão, que isso aqui tudo vai ser igual a quem? Lambda 2 sobre lambda 1. Lambda 2 sobre lambda 1. Aí você fala, pô, Rodrigo, isso aí ficou um lixo, cara. Tá muito ruim, cara. Tá muito bagunçado isso daí, cara. Dá uma organizada, vai lá. Beleza, vamos organizar aqui embaixo, ó. A gente pode tirar como conclusão dessa misturada que eu fiz aqui, ó, a seguinte conclusão, organizando tudo. Que meu N1 sobre o meu N2, né? Isso aqui tudo vai ser igual ao meu seno de R sobre o meu seno de I. Seno de I. Isso aqui tudo vai ser igual a V2 sobre V1. Isso aqui tudo vai ser igual a lambda 2 sobre lambda 1. Aqui eu já queria só chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui, ó. Tá? Perceba uma coisa, pessoal. Nós temos aqui 4 frações, ó. 1, 2, 3, 4. A única fração que é de 1 para 2 é a primeira. O restante é tudo de 2 para 1. Quer ver, ó? N1 sobre N2, ó. A primeira que é de 1 para 2, ó. 1 para 2. N1 sobre N2. O restante é tudo de 2 para 1. Fica essa dica para vocês, ó. Seno de R sobre seno de I. R, meio 2. I, meio 1. Então, ó, meio 2 sobre meio 1. V2 sobre V1, velocidade da luz no meio 2 sobre a velocidade da luz no meio 1. Tá? Bacana, 2 para 1. Lambda 2 sobre lambda 1, comprimento de onda que a luz vai ter quando ela se propaga no meio 2, dividido pelo comprimento de onda da luz quando ela se propaga no meio 1. Isso aqui vai ser muito importante para a gente lá na frente, quando a gente estiver estudando a parte de ondas, né? Então, isso aqui é uma relação que a gente vai tirar lá na refração das ondas, uma relação importante para a gente, que eu já estou aqui plantando a semente para vocês. Quando chegar nessa parte de ondas aí, a gente vai estar bem mais tranquilo. Aí você fala, poxa, mas como é que eu faço para usar essa equação grandona e tal? Cara, lá na frente a gente vai ver. Mas já fica aqui uma ideia para vocês. Tudo vai depender dos dados que ele der para a gente na questão, tá certo? Se ele der para a gente, por exemplo, os índices de refração e o ângulo, você usa aqui, ó, a primeira fração com a segunda fração. Se ele der para a gente, por exemplo, os índices de refração e a velocidade, você usa a primeira fração com a terceira fração. Se ele der para a gente os índices de refração e os comprimentos de onda, você usa a primeira com a quarta. Se ele der os ângulos e os comprimentos de onda, você usa a segunda com a quarta.
tudo vai depender aí pra gente dos dados que ele passar, tá certo? E pra gente, a gente escolhe ali quais são as frações mais adequadas para a gente poder fazer a igualdade, tá certo, pessoal? Então essa ideia de refração aí lá na parte de ondas, a gente já está dando uma olhada bem bacana, a gente já está conseguindo adiantar algumas coisas, né, fazendo sempre uma comparação aqui com a parte de refração aqui na parte de óticas, né, na parte de ótica, né, refração luminosa. Tá bom, pessoal? Então continue acompanhando as aulas. Estou ficando gaguinho, cara, que diabo é isso? Continue acompanhando as aulas aí de óptica geométrica, tá? E vamos continuar nosso estudo de refração. Acompanhe, vamos lá então.